Vamos voltar agora a falar sobre o caso do Banco Master, porque em uma representação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal afirmou que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro dava um tratamento privilegiado ao senador Ciro Nogueira. Investigadores afirmam que enquanto parlamentar atuava no Congresso para defender interesses do dono do Banco Master, Vorcaro retribuía com vantagens financeiras. E quem tem os detalhes para a gente a respeito dessa representação, dessas novidades nas investigações, é a Janaína Camelo, chegando ao vivo diretamente de Brasília, vai contar mais para a gente. Boa tarde, bem-vinda, Jana. Muito boa tarde, Kobayashi. Pois é, o ministro André Mendonça, ele retirou o sigilo, dessa operação envolvendo o caso Master, específica sobre, por exemplo, Ciro Nogueira, também sobre o pai e o primo de Daniel Vorcaro, mas também sobre aquela fase da operação que mirou o Ciro Nogueira. E ali tem vários documentos, algumas informações a gente já tinha conhecimento por conta dessa, foi na sexta fase, se eu não me engano, na sexta fase que mirou o Ciro Nogueira, e tinha ali um resumo do que a Polícia Federal tinha encontrado com relação a essa proximidade entre o senador e Daniel Vorcaro, e agora sim a gente teve acesso a todos esses documentos e de fato tem muitas informações, principalmente muitas fotos entre os dois, mostrando ali essa relação próxima em viagens, os dois em várias viagens internacionais, viagens de luxo, então para Paris, para Nova York, para Lisboa, tem ali vários documentos mostrando pagamentos de Daniel Vorcaro, de diárias em hospedagens em hotéis de luxo para Ciro Nogueira, numa estação de luxo de esqui, também nos Alpes franceses, degustação caros de uísques e charutos em Nova York. Em Lisboa, por exemplo, foram encontrados ali várias provas de pagamento de Daniel Vorcaro para a estadia de Ciro Nogueira, 5 diárias em hotéis de luxo, que inclui aí, por exemplo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, também foi pago a ele, segundo que foi descoberto ali pela Polícia Federal, para participar do Fórum Jurídico de Lisboa, que é aquele fórum chamado Gilmar Palusa, que é o fórum que acontece todos os anos em Lisboa, organizado pelo ministro Gilmar Mendes, por isso esse nome de Gilmar Palusa, que seria em tese para tratar sobre direito e administração pública, mas é um evento que tem reunido muitas autoridades brasileiras e muitas autoridades do meio jurídico aqui no Brasil, muito para fazer lobby também. Então isso também está ali, consta ali em todos esses documentos que foram apanhados pela Polícia Federal. E aí, em um desses documentos, uma dessas representações enviadas ao ministro André Mendonça, antes do ministro decretar ali o mandato de busca e apreensão no escritório, na residência de Ciro Nogueira, a Polícia Federal diz o seguinte, que a relação entre Daniel Vorcaro e Ciro Nogueira era uma relação muito próxima, com, abre aspas, elevado grau de intimidade, confiança e proximidade. E falar em Gilmar Mendes, o Kobayashi, só dá um destaque aqui, concluindo, o ministro, ele está dando um voto dele no julgamento aqui sobre a manutenção da prisão do pai de Daniel Vorcaro e do primo de Daniel Vorcaro. Ele aproveitou para falar sobre uma eventual delação de Daniel Vorcaro e fez várias críticas com relação a medidas tomadas pelo ministro André Mendonça, como, por exemplo, de ter enviado Daniel Vorcaro para um presídio federal assim que ele foi preso e dizendo, acabou relembrando ali a Lava Jato, dizendo que não são permitidas ações que possam coagir o eventual delator para poder entregar ali informações privilegiadas. Kobayashi, com você. Muito obrigado, viu? Janaína Camelo falando ao vivo diretamente de Brasília. Até daqui a pouco. Deixa eu chamar aqui o Mário Vitor Rodrigues para comentar essa descoberta, esse sigilo que foi levantado e, portanto, a informação que repercute hoje no Brasil todo. Essa relação que tem se comprovado muito próxima entre Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro. Estou falando só de viagem, de fotos em que ambos estão ali muito próximos, abraçados, estão confraternizando em algum momento, viajando juntos em um avião, em um local de neve, turístico, enfim. Mas a gente está falando de dinheiro, de vantagens financeiras. Senhor Mário Vitor Rodrigues, como você vê essa situação de um presidente de um partido dos mais relevantes no Brasil? Koba, mais um escândalo. O brasileiro está começando já se acostumou, parece que, como tem Copa do Mundo de 4 em 4 anos, tem Olimpíada, a gente tem escândalo grande e cada vez maior de tempos em tempos. Esse do Master é uma coisa assim, uma barafunda, um nível de promiscuidade que fere a própria democracia brasileira. A relação do Vorcaro com o Ciro
as imagens dizem tudo. E, como você bem coloca, envolve dinheiro, envolve muito dinheiro. Você tem ali uma relação de toma lá da cá. O Vorcaro dava mesada, o Vorcaro pagava viagens, pagava toda sorte de prazeres do Ciro e da mulher dele no exterior. Enquanto isso, o Ciro era um soldado do Vorcaro no Congresso. O Ciro brigava, batalhava para mexer os pauzinhos ali, para trabalhar sobre assuntos, temas que favoreciam aos que eram do interesse do Vorcaro. Então, assim, uma barafunda, uma promiscuidade absoluta. Vamos ver no que isso vai dar. A gente tem que prestar atenção, olhar muito com cuidado para a segunda turma do STF. É ali que mora o angu, precisamente na decisão que vai tomar o ministro Cássio. Tem muita coisa para acontecer ainda. Segunda turma do STF é onde está o relator do caso, o ministro André Mendonça, que é um relator que teria ali que ser acompanhado por outros 4 votos. Estamos falando de Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques, Dias Toffoli e tem mais um, né? Fux, ministro Luiz Fux, que foi para lá depois da sua participação no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu chamar aqui também, chegando agora, o Vitor Antum, também diretamente do Rio de Janeiro. Onde isso vai dar? Foi a pergunta que fez o Mário. Vitor, bem-vindo. Opa, fala Cuba, perdão aí pelo atraso, enfim, problemas técnicos, mas o escândalo do Banco Master cada vez fica mais claro que ele é um escândalo que perpassa não só o poder público em todos os seus níveis, né? Ele vai a nível estadual, a nível federal, ele entra nos municípios, mas também em todos os seus braços, né? Então ele vai do legislativo ao judiciário e no executivo também, o que cada vez fica mais claro, pelo menos. E o que preocupa, sobretudo, é a capacidade das autoridades investigativas de seguir com essa investigação, que é de suma importância para toda a nossa... todo o sentido republicano, né, ela é necessária, ela é óbvia e acho que é o interesse de todos os brasileiros que a gente possa levar isso até as últimas consequências, é claro. Sobre o vazamento mais recente do Ciro Nogueira, apesar das imagens serem constrangedoras e mostrarem muito do pouco caso que as autoridades brasileiras fazem, né, da política hoje, elas já não surpreendem porque elas vêm na sequência de vazamentos anteriores. Enfim, da mesada e do apartamento que parece que o Ciro Nogueira tinha acesso. O que para mim deixa muito claro que também é de interesse público estrito, enfim, notório, de que o Vorcaro permaneça afastado, permaneça na sua, no regime de prisão mesmo, né? Ele precisa estar no regime fechado, justamente porque dos argumentos, né, que favoreceriam a prisão preventiva em regime fechado, né, um deles eu destacaria com certeza é a capacidade de influenciar nas investigações. E com esse grau de influência, é inquestionável que o Vorcaro teria condição de continuar manejando os pauzinhos, né? Dado que ele consegue colocar senador e presidente de partido no bolso dessa forma, né? Nesse tipo de relação íntima, quase constrangedora, me preocupa muito como cidadão até onde o Vorcaro ainda consegue influenciar, né? Olha só, a Polícia Federal estima que o senador Ciro Nogueira teve um benefício econômico direto de pelo menos quase R$500 mil com viagens e jantares pagos pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A conta considera jantares pagos em Paris e diárias de até R$24 mil em hotéis de Nova York e Lisboa, assim como refeições em restaurantes e estação de esqui na França. Nós preparamos uma arte com alguns desses dados aqui no nosso telão para você entender sobre o que estamos falando, meus amigos. Não é qualquer PF, né? Restaurante em Paris, abril de 2024. Veja só, em dólares 1.980, que dá aproximadamente R$10.175. 6 diárias de hotel em Nova York em maio de 2024 também, somando R$245 mil e 153,37 centavos. Olha só, o hotel em Lisboa, durante, claro, aquele evento, fórum jurídico do ministro Gilmar Mendes, que acontece anualmente, que reúne as pessoas mais importantes do Brasil. 5 diárias em um hotel em Lisboa deu R$91 mil e 280. E 2 restaurantes lá no restaurante chique de uma pista de patinação, de gelo, enfim, R$122 mil. Isso aqui é só o que envolve esses presentes de Daniel Vorcaro a Ciro Nogueira.
somando aí mais de R$500 mil, se a gente pegar todos os benefícios, todos esses presentes, viagens, restaurante e etc. Tem mais arte, Thaís? Ou é esse aqui mesmo? É isso. Quero também a sua opinião a respeito desses valores, Zé Maria Trindade. Tá bom ser senador, hein? Zé, conta pra gente. Pois é, sempre que eu vejo uma situação assim, eu me lembro do Evandro Lins e Silva, que foi o advogado auxiliar de acusação contra Collor de Mello no processo de impeachment do Senado Federal. E lá houve uma descrição assim parecida de pagamentos, né, do PC Farias, que recebia dinheiro de empresas e pagava as contas de Collor de Mello e da, então, primeira-dama, né? E lá o Evandro Lins e Silva, com a sua experiência de advogado e principalmente na área penal, né, ele cravou ali no Congresso uma expressão que vale para sempre. Em casos assim, Cuba, ou é corrupção ou é TU de manteúda. TU de manteúda é um termo que o Jorge Amado usava lá para dizer um amante, né? Porque pagar tantos hotéis caros assim, tantas viagens e tantos mimos, ou é uma coisa ou outra, ou seja, a situação fica muito complicada. Nós temos que entender que esse debate aí com o Banco Master ficou muito sensível para os políticos. Então, hoje, qualquer tipo de relação já significa envolvimento e não é bem assim. Existem vários tipos de relacionamentos de empresas, de banqueiros, com o poder em geral, né? É preciso saber o motivo de cada benesse, de cada vantagem dessa. Agora, por aqui já se sabe que não é possível receber presentes. Quando o senador assume o mandato, ele deixa de ser uma vida pessoal e passa a ser um representante do povo e é uma função pública. Um mandato parlamentar é uma coisa séria. Ele não pode sair por aí recebendo presentes, recebendo benesses e deixando que alguém pague coisas para ele. Porque não é só porque acontece isso, é porque é compliance, né? A palavrinha que virou moda por aqui nas empresas. Devo dizer que as empresas evoluíram muito depois do mensalão. Ali no mensalão e no petrolão viram o seguinte: opa, isso está dando cadeia. Diretores de empresas grandes foram para a cadeia. Ninguém nunca imaginava que um dono da Odebrecht fosse para a cadeia e o filho dele. E deu cadeia para os donos e diretores de empresas privadas. Chegou na mão que paga. O corrupto, o deputado e senador bandido que se vende o voto que recebe lá de boa fé, isso sempre existiu e já houve várias CPIs que demonstraram isso. A novidade do Petrolão foi que mostrou que a mão que paga é muito mais grave. Não estou minimizando, né, o parlamentar vendilhão, mas estou dizendo que é preciso ter o comprador. E veja que todos os áudios mostram que o que paga é o poder e fala com o senador como quem fala com um empregadinho. Isso é que é grave, né? Então não pode existir esta mistura de poder com alguém que tem interesse no próprio poder. Essa é a realidade. Lá atrás, atrás mesmo, um ministro já morreu, Ricardo Fiuza, ele recebeu uma dessas motos aquáticas de presente, sabe? O jet ski de presente. E achou super normal. E andava para lá e para cá na lagoa da fazenda dele, até que descobriram. Foi um escândalo, o primeiro escândalo. E ele, como um presente? A partir dali tudo mudou. Entendeu o governo que colocou no Código de Ética que um servidor público, qualquer que seja ele, não pode receber presente. E tem até um nível lá, acima de R$200 foi o nível que a controladoria deixou e o Código de Ética. Então, assim, nada de um buquê de flores muito exagerado, acima de R$200, para ter uma ideia, né? Vinhos, Natal, aquelas cestas, tudo acabou. Vejo empresas privadas aqui, cumprindo um compliance pesado, que não convidam parlamentares para festas que elas fazem. Sabe aquele camarote número 1, número 2 e tal, lá no Rio de Janeiro? Parlamentar e deputado não tem ingresso. Servidor público não tem ingresso. Por quê? As empresas estão entendendo o compliance. Por que os senadores não sabem disso? O Petrolão ensinou que o servidor público ele recebe salário e um alto salário, mas tem que se manter à distância. O argumento é simples. Ninguém bota um revólver na cabeça de alguém e diz: você vai ser senador da República a partir de hoje. É obrigado. E presidente de um partido. Vai
sabendo das responsabilidades, né? Das responsabilidades de ter um cargo assim. E é bom mesmo que esse processo e essas investigações venham à luz até para inocentar alguém. Teuda e manteuda. Fui pesquisar, Zé Maria Trindade, vem do latim, tenutum. Sabe o que significa tenutum? Tida e mantida. Se referia à concubina, à amante que era sustentada. A questão é saber aí, seu Mário Vitor Rodrigues, será que Ciro Nogueira era tido e mantido pelo Daniel Vorcaro? Bom, afora o caráter, enfim, romântico, que ele era tido e mantido, tá claro, né? E era tido e mantido e conseguia levar uma vida de muitos prazeres, de muitas vantagens, né? Uma enorme vergonha. Eu pego aqui o final da fala do Zé, ele dizendo que é bom que venha à tona, inclusive para que alguém possa ser inocentado, se for o caso. Coba, eu vou te falar que eu tenho bastante receio, tá? Eu vejo aí um sistema muito preocupado. A questão é que esse escândalo tem uma capilaridade enorme, então muitas pessoas em Brasília estão preocupadas, né? E desejariam que Vorcaro pudesse sair dessa situação. Repito, a gente vai ter essa questão na segunda turma sendo resolvida. Por enquanto o placar está de 2-1. Como o Toffoli se declarou suspeito, né? Porque ele tinha ali a questão envolvendo o resort, uma parcela, enfim. Agora um empate é a favor de quem está sendo julgado, no caso Vorcaro. Então, está 2-1. Gilmar já se colocou para soltar os Vorcaro. Então, agora a pressão toda, os olhos todos estão em cima do ministro Cássio. É bastante preocupante, viu? Porque conhecendo o Brasil como a gente conhece, eu não duvido de nada. A questão do ministro Cássio Nunes Marques é que ele chegou ao Supremo Tribunal Federal por influência do próprio Ciro Nogueira. Ele foi indicado pelo Ciro Nogueira, que então estava ali ministro da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que serviu a indicação de Cássio Nunes Marques como um sinal de aproximação do presidente Bolsonaro à época com o Centrão, que era liderado pelo Ciro Nogueira, presidente do PP. A questão é saber até onde vai agora a gratidão e o compromisso com a lei, a legalidade e a necessidade de que Daniel Vorcaro, a família Vorcaro, continue presa. Lembrando que o pai dele também agora está envolvido nas investigações. Quero chamar também o Vitor Antum para a sua opinião a respeito desses valores todos envolvendo Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro. A gente não está falando de qualquer restaurante, né? A gente está falando de coisa cara, de coisa chique. As diárias dos hotéis em Nova York, é claro que o mais barato já é caro, mas não chega nesses 200 mil, cerca de 200 mil em diárias, né, Vitor? Conta pra gente. Coba, tá mais do que provado que o Ciro Nogueira gosta de coisa boa, né? Ele gosta de coisa de excelente qualidade e, ao que tudo indica também, enfim, a relação que ele mantinha com o Vorcaro dava a ele o tamanho e prestígio também, a ponto de, enfim, desfrutar, né, esquiar em Aspen ou se hospedar em Nova York. E é muito interessante como esse tipo de relação, olhando até numa perspectiva quase antropológica, né? Mas vai além da corrupção propriamente, né? Não é meramente transacional o que você está observando. Te dou tantos reais e você me facilita tal contato, ou você delibera tal coisa no Senado, ou como for, né? Eles desenvolvem amizade genuína e verdadeira. Isso me faz questionar toda uma cultura que surgiu no entorno de Brasília, né? Tem se aprofundado ao longo das décadas, tem se tornado, enfim, uma coisa cada vez mais, uma excrescência de toda forma, destoa muito do que você esperaria de uma capital, de uma república como o Brasil, né? Um país de tantos, mais de 200 milhões de habitantes. Me faz pensar que, enfim, esse tipo de coisa se tornou completamente banalizada, e a José Maria apontou muito bem a preocupação por parte do setor privado com compliance, né? Isso claramente há um avanço na temática, né? Eu acredito que esse grau de perversão poderia ir muito mais longe se não houvesse qualquer tipo de ética entre esses entes privados, mas definitivamente para quem está disposto, quem sabe viver o jogo, né? Quem sabe frequentar as festas certas,
os barcos certos, as viagens certas, vai ao Gilmar Palusa, que seja, consegue desfrutar dos mesmos gostos, né? A parte que vem à tona é a parte, enfim, que tem recibo, né? Vá saber a parte que não tem recibo. E é isso que me preocupa acima de todas as coisas. Eu acho que nós ainda teremos muitas dessas surpresinhas de luxo entre muitos dos grandes figurões da República antes do final do ano. E vocês viram no começo do nosso programa o presidente da Câmara sendo questionado a respeito de diárias que ele também teria recebido. Porque ainda segundo os documentos da Polícia Federal, Daniel Vorcaro havia pagado ao presidente da Câmara, Hugo Mota, as hospedagens lá em Lisboa. Vamos falar com o Zé Maria Trindade a respeito disso também? Ô Zé, porque ele foi perguntado e deu aquela sabonetada. O que você fala a respeito disso? Pois é, a estratégia que eu adotaria e que a gente sempre conversa aí com especialistas, né? Existe um ramo aí da assessoria de imprensa que é exatamente apagar incêndio, ou seja, crise. É de falar tudo, liberar tudo. Mas não sei por que os líderes hoje estão muito com medo de liberar tudo. Fiquei sabendo, inclusive, que o Flávio Bolsonaro, na reunião que ele teve com os deputados do PL, ele garantiu que não tinha nenhuma relação com o Vorcaro, que poderiam ficar tranquilos, que não tinha nada, Depois sai aquela bomba, né? Um áudio e depois que visitou ele na casa, né? Já depois da prisão. Então, isso tirou a confiança até dos aliados, dos deputados do PL que estavam lá, e senadores do PL que estavam na reunião e que ficaram aliviados quando o Flávio falou, não tem nada. E agora o presidente da Câmara. A estratégia é dizer o que tem logo, porque vai aparecer, né? E ele preferiu dizer, olha, eu apoio a investigação, qualquer que ela seja, imparcial, já deixando a possibilidade de dizer, trata-se de uma perseguição. Não é perseguição, é uma investigação da Polícia Federal. Veja que ninguém aqui está querendo investigar esse caso Master e essas relações promíscuas do Vorcaro com os poderes. Não é só Congresso, não é só Congresso. Isso levou a uma crise para o Supremo, crise no Congresso Nacional, mudou a política nacional, uma coisa grave, né? Então, ninguém quer investigar. A Câmara não quis a CPI. O presidente do Senado colocou o pé em cima de 2 projetos de CPI com as assinaturas necessárias e todos os pressupostos. Uma CPI, ela tem regras. Preciso ter orçamento, tempo de funcionamento, é preciso ter um fato determinante e as assinaturas. Essa CPI tinha tudo. E o presidente, eu não vou instalar e ponto, no ato de dureza, porque ninguém quer essa investigação. Restou a Polícia Federal e o ministro André Mendonça. São os últimos meios de investigar esse caso. Então, ainda bem que está indo. Essa liberação, a abertura do processo, é uma vacina que o ministro André Mendonça faz para evitar que o Supremo solte o Vorcaro e a família dele.